Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Seja muito bem-vindo à primeira parte da aula sobre democracia no meu curso de Ciência Política aqui no YouTube. Antes de começar essa aula de hoje, eu quero aqui dar alguns recados para vocês. O primeiro deles diz respeito ao material de acompanhamento do curso. Vocês já devem saber que eu tenho material, os links estão aqui na descrição, mas eu quero chamar a atenção especial nesse vídeo, nessa aula de hoje, porque de hoje, dia 16 de maio, até o dia 31 de maio de 2017, eu vou deixar os livros na iBooks Store, ou seja, para os equipamentos da Apple. Eu vou disponibilizar o livro de maneira gratuita por lá. Então, se você tiver interesse, basta você entrar no link que está aqui na descrição, né, que nesse período então, de 16 a 31 de maio, eu vou deixar os livros gratuitos na iBooks Store. E também nesse período, eu vou deixar os livros nas outras plataformas, no caso, na Google Play Livros, na Amazon e também em formato PDF, também com preço reduzido. Então, se você tiver interesse, é só entrar nesses links, repito, os links estão aqui embaixo na descrição, e aí você já vai ser encaminhado direto para as respectivas lojas para adquirir o material conforme o seu interesse. O segundo lembrete é que eu tenho uma campanha no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente. Então eu te convido também a conhecer essa campanha e o link também está aqui na descrição do vídeo e também ao final dessa aula eu vou colocar um linkzinho lá se você tiver interesse, então te convido a conhecer a campanha. E por fim, eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço nos meus vídeos, para que você curta e compartilhe esse vídeo e para que você também se inscreva no canal, para que você possa receber as notificações das próximas aulas do meu curso de Ciência Política e dos próximos cursos que eu vou disponibilizar aqui no meu canal. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o tema democracia. Então, assim como outros temas, né, que eu já chamei a atenção aqui no curso, o conceito de democracia também é um dos pilares da ciência política, porque não se pode, então, analisar um regime político sem levar em consideração essa variável democrática, né? Ou seja, sem identificar o país ou aquele regime político jurídico como sendo democrático ou não. Então é inegável a importância do conceito, junto, e assim, pessoalmente eu coloco esse conceito em grau de importância, junto com o conceito de Estado, que a gente falou 2 aulas atrás, e também o próprio conceito de política, né? E associado a ele o conceito de poder. Eu acho que esses 3 conceitos são os principais na área da ciência política. Então, inclusive, se você ainda não assistiu às outras aulas, eu deixo aí o convite, né, para que você, quando terminar essa daqui, assista às outras aulas para que você possa, então, ao final, encaixar todos esses conceitos em um só. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a ideia de democracia. E esse conceito, ele é um conceito que, ao mesmo tempo que ele é super importante, como eu disse agora, ele é um conceito bastante trabalhoso. Quer dizer, trabalhoso porque ele possui inúmeras variáveis, em primeiro lugar, ou seja, ele possui inúmeros entendimentos, né? Se adjetiva muito a democracia. Então você tem a democracia liberal, você tem a democracia social, a democracia participativa, democracia representativa, democracia dialógica, ou seja, como se pode perceber, o conceito de democracia possui inúmeras adjetivações que acabam tornando esse conceito um pouco trabalhoso, como eu disse, de ser estudado. Além disso, é importante lembrar um certo endeusamento que esse conceito tem, no sentido de entendê-lo sempre como uma coisa positiva, como algo positivo. Então, todas as vezes que se quer detratar alguém, né, ou seja, se quer falar mal de alguém, no sentido aqui político, é claro, se diz que a pessoa não é democrática, né, que a pessoa é ditatorial, que é o seu, entre aspas, aqui oposto, que é o tema da próxima aula que a gente vai falar. Então, existe muito esse endeusamento da democracia, né? Se você quiser ficar bem na fita, como se diz, você diz que você é democrático e todo mundo vai achar isso muito bonito. Só que isso acaba também gerando um pouco essa falta de substância, né? No sentido de conteúdo, quer dizer, no sentido de dizer, então, afinal, o que isso significa. E um último aspecto, que também traz essa dificuldade na compreensão da ideia de democracia, diz respeito ao fato de que a prática é diferente da teoria.
Ou seja, quando se fala aí em democracia, e aí vem esse endeusamento que eu acabei de falar, geralmente você pensa em algo muito positivo, muito benéfico, muito bom, mas quando se olha para a realidade, existe uma série de problemas, né? Ou seja, se percebe que nem sempre a teoria se concretiza na prática. Então isso acaba gerando muitas vezes uma dificuldade de compreensão, porque você percebe alguns regimes, né, regimes políticos no caso, alguns estados que se colocam como democráticos, que se apresentam como defensores da democracia, concretizando práticas que geralmente não são associadas à ideia de democracia. Então muitas vezes fica essa confusão, e aí o objetivo então aqui dessa aula vai ser explicar para vocês de uma maneira conceitual, focando principalmente no aspecto político, o que é a ideia de democracia. A primeira coisa que eu quero comentar aqui, que eu quero falar para vocês, é que vocês percam aquela ideia de que a democracia grega era positiva. Quer dizer, eu estou partindo aqui do princípio de que você já tem uma noção mínima daquela ideia de democracia, né, de que geralmente se fala nas aulas, de que a democracia é o governo do povo, que a democracia surgiu na Grécia Antiga, e aí isso se relaciona com aquele endeusamento que eu falei, né, ou seja, tem-se aquela ideia de que a democracia grega, que era a origem, que era muito bom, e essa é uma visão errada da situação. Quer dizer, errada por quê? Primeiro porque o que é o povo lá naquela Grécia Antiga, né? Então, você precisa saber, se você ainda não sabe, que a ideia de povo na Grécia Antiga compreendia por volta de 10% da população. Então, se a gente tivesse ali na cidade de Atenas, que é considerado como o berço da democracia, se existissem ali, se morassem ali, vivessem ali 100 mil pessoas, quem eram os cidadãos daquela cidade? Eram 10 mil pessoas, ou seja, 10%. Existem alguns estudiosos que colocam esse número até em 4 ou 5%. Então, daí a gente já percebe que existe uma diferença muito grande entre aquilo que se tem da ideia da democracia grega e aquilo que era a prática da democracia grega antiga. E essa limitação no número de pessoas existia porque esses 10%, eu vou trabalhar aqui com esse número de 10%, esses eram os chamados cidadãos gregos. Então, eram pessoas que detinham determinadas características jurídicas, né, e que por isso eram considerados cidadãos. Ou seja, grosso modo aqui, homens, né, filhos, ou seja, descendentes de gregos, com uma idade mínima e ainda por cima considerados como homens livres. Então percebam aqui que desse conceito de cidadão estavam excluídas as mulheres, ou seja, mulheres não eram cidadãs na Grécia Antiga, estavam excluídos os estrangeiros, né, e estavam excluídos os escravos. Então é necessário lembrar que a sociedade grega antiga, assim como a romana, era fundamentada no sistema econômico da escravidão. Então, uma boa parte da população, ou seja, das pessoas que viviam na cidade, estavam fora desse sistema democrático. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que a ideia de democracia, né, ou seja, a concepção que se tinha da democracia pelos pensadores da época, e aqui eu vou me limitar aos dois mais conhecidos, né, ou os dois mais famosos talvez, que são Platão e Aristóteles, consideravam que a democracia era um regime ruim. E era um regime ruim por quê? Porque ainda que tivesse a ideia de que era o governo de todos, né, vamos colocar assim, ou seja, todos aqueles que eram cidadãos, então esse grupo de 10%, essa igualdade existente entre todos trazia prejuízos. E qual era o raciocínio então desses autores? Que na verdade a democracia ela era um governo dos pobres. Né? E aqui, claro, que esses autores eles não estão entrando no mérito econômico propriamente dito, mas o raciocínio deles era bastante simples. De maneira geral, se a gente pega aí um grupo de pessoas, existe uma probabilidade muito grande de que a maioria seja composta por pessoas mais pobres, por pessoas que economicamente são despossuídas, digamos assim. Né? Então a minoria vai ser a parte rica. Então a partir do momento em que, e aí voltando àqueles números só para exemplificar, 100 mil pessoas na cidade de Atenas, 100 mil habitantes, 10 mil, 10% são cidadãos. Então vamos supor aqui que desses 10 mil cidadãos, 8 mil fossem pobres e 2 mil fossem ricos. Então, e são homens livres, percebam, mas existe essa distinção econômica entre o pobre e o rico. Então qual era o raciocínio desses autores? A maioria vai vencer, portanto a maioria é composta de pessoas pobres, e aí eu volto. O problema não era a pobreza em si,
mas era o fato de que, geralmente, na visão desses autores, as pessoas pobres são pessoas incultas, né? Ou seja, são pessoas que não possuem uma educação formal. E aí, então, estaria o problema da democracia na visão desses autores. Ou seja, são pessoas que não têm conhecimento e que estariam ali criando leis. Consequentemente, a qualidade das leis não seria boa e, logicamente, então, o regime democrático seria ruim para toda a coletividade. Por quê? Porque toda a coletividade ia se submeter a leis criadas por pessoas que não tinham conhecimento sobre o assunto. Então, se as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto e criam leis, essas leis vão ter uma qualidade ruim e, consequentemente, todos sofreriam com essa qualidade ruim da legislação. Então percebam aqui, né, quer dizer que o questionamento desses autores era o fato da igualdade perante a lei. Então, repito, né, não que necessariamente eles fossem preconceituosos em relação aos mais pobres, não é isso, mas é que o fato de se dar essa participação, essa possibilidade de participação, geraria então essa lei com uma qualidade ruim. O importante a reter aqui é o que? É justamente esse princípio que eu acabei de falar. O que veio da democracia grega e que está presente nos dias de hoje é a ideia de igualdade perante a lei. É claro que hoje a gente tem uma situação que é bastante diferente e muito mais complexa do que aquela situação lá na Grécia Antiga. Mas esse princípio, essa ideia de igualdade perante a lei, de que todos são iguais perante a lei, ela surge então com os gregos antigos. Depois, durante a Idade Média, como eu vou falar daqui a pouquinho, essa ideia ela desaparece, ela fica suspensa e ela retorna com a Revolução Francesa e com a ideia, então, de que todos são iguais perante a lei. E isso, então, vai ser um elemento fundamental da ideia de democracia nos dias de hoje. Uma vez findo, então, o período helênico, e eu não vou entrar aqui no mérito da democracia durante o período romano, né, porque o foco ali foi principalmente no caso da Grécia Antiga, mas a gente chega então à Idade Média. E aí, durante a Idade Média, a ideia de democracia ela fica um pouco suspensa, ou seja, pelo menos na Alta Idade Média, né, no período aí, grosso modo, entre o ano 500 e o ano 1000, 1100, não se fala em democracia, até mesmo pela estrutura social com o poder político disperso entre os senhores feudais, como eu expliquei na aula sobre Estado. Então, nesse momento, não se fala muito em democracia, junte-se a essa dispersão a proeminência da igreja, né, ou seja, como polo ali de poder político. Agora, quando se chega na Baixa Idade Média, ou seja, por volta aí do século XII, século XIII, século XIV, começam a surgir autores que vão repensar, né, essa ideia de democracia. Então é claro que aqui a gente tem um pensamento de democracia muito vinculado ainda à ideia territorial. Quer dizer, a gente está falando na Idade Média, em que obviamente não existem meios de comunicação como existe nos dias atuais, que permite que milhares, milhões de pessoas participem ao mesmo tempo. Então a gente está falando de um pensamento que vinculava a ideia de democracia necessariamente a um território pequeno. Mas dito isso, um ponto muito importante desses juristas medievais, desses pensadores medievais sobre a democracia é o seguinte: é o surgimento da ideia da soberania popular, ou seja, é a teoria da soberania popular. E basicamente o que esses autores estavam questionando, o que eles queriam descobrir, vamos colocar assim, é saber quem é, de onde vêm as leis, em primeiro lugar, né? Ou seja, quem é o titular do poder soberano de criar leis, por um lado. Em segundo lugar, se esse poder de criar as leis, né, ele deveria ser atribuído ao povo ou ao príncipe, ou se ele seria derivado do costume. Então, eu não vou entrar aqui especificamente no mérito dos autores que debatem esse assunto, né, mas é importante ter essa questão em mente. Quer dizer, começou-se a questionar isso, né, e no final das contas, o que se verificou, que esses autores chegaram à conclusão, é que o poder soberano sempre emana do povo. A origem do poder político é o povo, então o povo é o titular do poder soberano, do poder político, e aí volta-se a questionar, né? Ou seja, volta-se a analisar essa distinção entre a titularidade e o exercício do poder político. Então uma coisa é você ser o titular de algo, outra coisa é você exercer este algo.
Então, basicamente, repito, o que esses pensadores da Idade Média e início da Idade Moderna vão dizer é que o povo é o titular do poder político, mas o exercício do poder político pode ser feito por outras pessoas. E isso é importante porque esses autores vão colocar basicamente que a criação das leis é uma prerrogativa exclusiva do povo, enquanto que a execução das leis pode ser feita por outras pessoas que são escolhidas por este mesmo povo. Grosso modo aqui, a gente tem a ideia aí do poder legislativo e do poder executivo, que ainda não estavam devidamente teorizados nesse período, mas a ideia já começa a surgir. E o mais importante, e que traz reflexos na ideia de democracia hoje, quer dizer, a teoria da soberania popular, ela responde a uma questão muito importante, que é a seguinte: quando o povo escolhe os seus representantes, ele transmite o poder político a esses representantes, ou ele cede o poder político a esses representantes? Então, esse ponto é fundamental, porque, repito, ele também vai estar na base da democracia hoje, quando se considera, como tem lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição brasileira, por exemplo, que todo o poder emana do povo, portanto, o povo é o titular do poder político, mas esse poder político é exercido pelos seus representantes. Então aí o povo cede temporariamente esse poder político para que o seu representante atue em seu nome. E para terminar essa primeira parte, pessoal, eu quero aqui chamar a atenção para um último ponto, que ele é originário com o Maquiavel no livro O Príncipe. Ou seja, o que o Maquiavel coloca lá no livro? Ele coloca bem no iniciozinho que basicamente existem duas formas de governo, a monarquia e a república. Então, o que é importante destacar dessa definição, que o Maquiavel desenvolve mais em outros livros, não tanto no livro O Príncipe, é o conceito de república. E por que é importante esse pensamento do Maquiavel em relação à república, no caso? Porque ele vai dizer que a república é o tipo de governo em que o poder político está distribuído entre vários órgãos colegiais. E esse é um outro elemento fundamental da ideia de democracia como a gente tem hoje. Ou seja, não se pode ter o poder político concentrado em um único grupo político que governe, que mande, usando aqui uma terminologia muito simples. Então, a ideia é que o poder político ele precisa estar distribuído entre vários órgãos, entre várias esferas, e ao mesmo tempo ele deve ser exercido por vários órgãos colegiados. Então, isso é extremamente relevante. Claro que o Maquiavel não está falando em separação de poderes, como a gente tem hoje. Essa ideia ela se origina com o Locke e ela é mais desenvolvida pelo Montesquieu, mas ele já lança essa ideia. O que importa aqui, no caso, é destacar que um regime democrático precisa ter, então, essa distribuição do poder político. E aí a importância aqui é muito mais na dicotomia entre um governo autocrático, em que o poder político está ali concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, e essa pessoa ou grupo se atribui o poder político, ou em um governo policrático, digamos assim, em que o poder político está distribuído entre vários órgãos, e aí esses órgãos, inclusive no âmbito da sociedade, esses órgãos acabam então escolhendo aqueles que vão ser, traduzindo aí, já trazendo para os nossos dias, aqueles que vão ser os seus representantes e que vão exercer o poder político em seu nome. Fazendo então uma síntese, grosso modo, desses três momentos. Dos gregos, a democracia atual pegou a ideia da igualdade de todos perante a lei. Dos medievais, a democracia moderna pegou a ideia da distinção entre a titularidade e o exercício do poder político. E dos modernos, especialmente os modernos iniciais, simbolizados aqui pelo Maquiavel, a democracia moderna pegou a ideia de que o poder precisa estar distribuído entre vários polos de poder, senão não vai existir efetivamente uma democracia. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre democracia. Não se esqueçam, então, de verificar os materiais se vocês tiverem interesse. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de conhecer a minha campanha no Apoia-se. E não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos e até a próxima.